muito bom dia, tarde, noite. Sempre falo isso porque eu não sei que horas vocês estarão vendo o nosso episódio de hoje, o 11º episódio. Hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa, sempre eu trago pessoas maravilhosas. Eu não, né? A nossa produção, porque o que a gente trabalha aqui nos bastidores, eu sou a cara que apareço, mas muita gente trabalha para trazer esse programa para vocês. Hoje estamos no 11º programa já, nesse episódio. Antes de eu falar qualquer coisa, vocês já sabem o que devem fazer, minha gente. Devem, por favor, rapidinho, dar aquele joinha aí, ó, tá vendo? É só clicar, é rápido. Vou aguardar vocês. 3, 2, 1. Valeu, obrigada. Já ativem o sininho, porque toda quinta-feira tem episódio novo com personagens que fizeram e fazem ainda muito no futebol feminino. E já sigam a gente aí, ó, tá aqui embaixo, @a embaixadora Milene Domingues no nosso Instagram. Dito isso, bora começar, porque eu já estava conversando com ela nos bastidores, a gente já falou tanta coisa, eu falei, não, peraí, vamos gravar isso, porque realmente é muito conteúdo. Vamos falar primeiro a pessoa aqui, porque a gente tem que ler o que ela conquistou e tal. Eu falei, não, eu preciso que as pessoas saibam. Thaís Ribeiro Picarte. Já só te falar Thaís Ribeiro, eu falo, quem é? Não, tá, Thaís Picarte. Nasceu em Santo André, 22 de setembro de 82. Vou dizer que 22 de setembro nasceu um craque do futebol. Quem? Ronaldo Nazário, o fenômeno. Que isso, hein? Só nascem craques esses dias. Só nasce fenômeno. Título, Copa América 2014, Brasileiro pelo Centro Olímpico 2013, Brasileiro 2017 pelo Santos, Paulista 2018 pelo Santos. Eu lembro desse jogo, jogão. Estamos aqui com ela, já está na tela, tá? Obrigada, lindona. Obrigada a você. Eu sempre falo isso aqui, tá? Obrigada de ter vindo, de ter conseguido um tempo, né? Porque eu sei que a vida é muito corrida e, sobretudo, para você que tem hoje uma função espetacular e uma função que você não para um segundo. Se eu acho que eu não paro, gente, essa mulher, não sei o que ela faz com as 24 horas, ela deve ter alguma extensão de Thaís por aí para conseguir cumprir tantas funções. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e bora contar aí para a galera o que está acontecendo no mundo do futebol feminino. Bem-vinda. Obrigada, Mi. Primeiro, agradecer o convite. É sempre bom falar de futebol feminino, de futebol de mulheres. E estar aqui com a embaixadora do futebol feminino. Embaixadora do futebol feminino, você leva o futebol de mulheres aonde você vai. Então é sempre um prazer e pode contar comigo. A gente temos um departamento ali que são as minhas extensões, né? Não posso deixar de falar da Vitória, que trabalha comigo, que está sempre ali segurando as pontas, então a gente consegue dar conta de tudo um pouquinho. Tá, você foi descoberta por um olheiro do São Paulo aos 14 anos. Exatamente. Novinha, né? Hein? Bem novinha. Naquela época a gente não tinha base, né, Mi? Sim. Então, na verdade, com 14 anos a gente fez uma peneira. O São Paulo promoveu uma peneira gigantesca. Na época não existia isso, né? Uma seletiva. E, para se ter ideia, a nossa última... Foram três dias, né, de seletiva. A última seletiva foi no campo do Morumbi, no estádio. Caramba. A atacante do time rival era nada mais, nada menos que a Aline Pellegrino, que achava que era atacante na época. Então foi Quem diria? Uma briga, acho que eu digo até que talvez ela tenha feito com que eu passasse naquela seletiva, né? E olha como é a vida hoje aí, vocês trabalhando e fazendo muito aí pelo futebol feminino, que maneiro. Quem eram? Essa história é bem legal, eu já sei, mas conta pra galera, quem eram as temidas Picarte? As temidas Picartes virou história, daqui a pouco vira história em quadrinho aí. Que maneiro. Na verdade, assim, nós somos, a minha família, nós somos em 4 mulheres, né? 4 filhas mulheres. Primeiro nasceu a minha irmã mais velha, um ano depois, 1 ano, 1 mês e 1 dia, Caramba. eu nasci, né? E meu pai sempre foi apaixonado por futebol. E ele queria tentar, quero mais filhos e tal, vamos ver se vem um menino, vamos tentar. E aí minha mãe engravidou e vieram as gêmeas. Aí minha mãe falou, olha, chega, né? E quando eu tinha por volta de 9, 10 anos, meu pai descobriu que num clube que nós éramos associados, estava tendo um torneio interno de futebol feminino. Isso já era muito inusitado, né? Em 91, 92. Então, ele inscreveu eu e minhas irmãs. As mais novas, que a gente chama de nenéns, elas jogavam numa categoria mais jovem. Eu e minha irmã nós jogávamos numa categoria intermediária e tinha categoria adulta.
Então, uma vez que você sorteava uma das picards, você levava o pacote completo, entendeu? Então a gente tinha quase um time de futsal ali, mas era futebol de campo. E minhas irmãs jogavam muito bem também. Eu acabei indo pro gol nesse clube, né? Uma treinadora me colocou no gol, porque no nosso time não tinha goleira. Eu fui muito bem, gostei daquela coisa de poder, de chamar atenção, de ir bem e tal, me destacar. Comecei a jogar em todas as categorias. Então, quando a gente é criança, a gente quer jogar, né? Sem parar. Então, isso fez com que eu gostasse cada vez mais do gol. E aí eu jogava com as minhas irmãs, uma era atacante, a outra era zagueira, a outra era volante. Então era um time quase completo ali e a gente ia muito bem, só que só quem seguiu fui eu. Então, Elas seguiram no esporte? Fizeram algo de esporte? Então, o máximo que uma fez foi estudar, uma estudou nutrição, a outra educação física, mas todas pararam. Na época ali da adolescência, elas acabaram deixando aí o esporte. Não fizeram nada muito ligado ao esporte, mas minha família sempre foi doida pro futebol, meus pais. Então, desde pequenininha, aquilo pra gente era super natural. Então, pra gente era mais uma brincadeira, uma extensão do que a gente fazia em casa, entendeu? Eu nem sabia que era um problema até começar a estudar e querer jogar bola na escola, né? Porque na minha casa era super natural. E teve algum episódio, assim, de preconceito escola, tá? Nossa! Eu não tinha muitas meninas, assim, amigas, não por elas, mas eu não era muito bem vista como uma boa influência de amizade. Exatamente. É o que eu falo. Naquela época, a gente veio descobrir que o futebol feminino foi proibido há pouquíssimo tempo. A gente nem sabia disso, né? A gente achava que era puro preconceito, mas não sabia de onde surgia. Simplesmente por os meninos quererem ser melhores que a gente e tal. E, na verdade, não. Eu tinha diversos apelidos, sabe? Pejorativos e tal. Muitas meninas até tinham um pouco assim de... ela gosta de brincar com os meninos, ela joga bola, que estranha, que menina estranha, por que ela gosta disso? O mínimo que a gente escutava que era estranho. Exatamente, mesmo. só que minhas irmãs mais novas, elas também estudavam na minha escola. Então, depois de um tempo, a gente começou a influenciar tanto as meninas que até começaram a ter competições internas de futebol feminino. E assim, o educador, ele tem uma influência muito grande, uma importância muito grande dentro desses locais, né? Então, eu tinha um professor, chama Mário, nunca mais esqueci dele. E o Mário, ele era um incentivador muito grande de todas as meninas que queriam praticar algum esporte. Na minha escola, o handball era muito forte, o vôlei também, eu jogava tudo, eu adorava jogar tudo. Mas o futebol era uma paixão muito grande. E na escola eu jogava na linha, eu fazia gol, então eu adorava. Que isso, minha gente? Exatamente, mas eu sofri demais, na minha infância foi muito difícil. E até para estudar, né, para manter os estudos, foi muito difícil. Eu precisei da ajuda de muitos professores para que eu conseguisse finalizar os meus estudos mesmo na escola, porque eu jogava em São Paulo e estudava no ABC, porque eu morava no ABC, então era muito difícil. Isso já no São Paulo? Isso já no São Paulo, mas eu entrei no São Paulo com 14 anos, né? Caramba! Eu jogava na categoria adulta, mas eu tinha 14 anos. Então, isso que eu já falei aqui várias vezes, né, para quem acompanhou os episódios anteriores, que era muito normal uma menina de 14 anos jogar com uma de 25. Não, 25, 30, 30. A nossa maturidade esportiva não existia, obviamente, né? Com 14 anos você leva o futebol como uma grande brincadeira. Sim. E assim, uma brincadeira profissional. No caso que você lá vestia o seu uniforme. Não, a gente tinha carteira assinada no São Paulo. Olha, gente. São Paulo já tinha carteira assinada. Você assinada. era menor aprendiz? Não era assim. Mas era carteira assinada. O que acontece é que não existia ainda a Lei Pelé, então a gente era um trabalhador comum, né? Você era funcionário contratado, eu nem lembro, enfim, qual era a minha função de fato, mas a gente tinha carteira assinada naquela época. São Paulo tinha uma estrutura muito, muito bacana. Você lembra qual foi a sua estreia de campeonato? Contra quem foi? Eu lembro. Foi difícil? Foi muito difícil, porque assim, eu comecei a ter treinamento específico para goleira, realmente, eu tinha 13 anos. Antes disso, eu nunca treinei específico. Eu simplesmente jogava, não tinha técnica nenhuma, eu mal gostava de usar luva. Né? Jogava salão também, brincava. Caramba, raiz então, né? Total. Foi quando eu fui fazer o teste no São Paulo, realmente, que falaram, nossa, vai ter que usar luva. Então eu tive que comprar uma luva, porque eu não gostava de usar, para poder fazer o teste. Para parecer mais, né, uma atleta. Uma profissional, né? Exatamente. E a minha estreia foi em 97 ou 98.
Teve um torneio que realizaram em Cubatão. Nossa, Era um torneio nesse... que chamava Fará, o nome do torneio. Não. Era em homenagem ao Fará. E eu joguei, era um campo ali em Cubatão terrível. Tinha mais lama do que campo. Normal. Afinal, teve pênalti, as meninas muitas escorregaram, não consegui bater. Mas, em resumo, foi o primeiro torneio que eu joguei, assim, o primeiro campeonato que eu joguei, e eu ganhei o troféu de goleira menos vazada, na época que chamava de destaque e tal, e eu era muito jovem. E naquela época o time era Maravilha, Andréia, depois veio a Didi. Então você imagina, para uma menina de 14 anos... Goleira, o tanto que não demorou para eu ter realmente oportunidades, porque as goleiras do meu time eram as atletas da seleção, eram as titulares da seleção, reserva da seleção, mas eu aprendi demais com todas elas. Eu tive uma sorte muito grande e, enfim, elas agregaram muito na minha carreira. Eu sempre falo sobre a posição, é muito maneiro escutar isso de você que foi uma goleira. Que não existia treinos específicos. Não. Então o pessoal assim falava, nossa, mas a posição de goleira no futebol feminino ainda peca, porque você vê que alguns movimentos podia ter saído antes, podia sair depois, podia ter... Mas não existia treinamento para isso. Então eu lembro que a preparação física era igual. Uhum. Ou nossa, seja... corrida de 30 minutos, 10 quilômetros, minha pra quê? Nossa Senhora. Era terrível. Eu lembro de uma entrevista do Ronaldo falando isso. Assim, se eu pudesse mudar alguma coisa na minha época, era treinamento específico, porque eu tinha que correr igual o Cafu. Exatamente. E obviamente ele não queria correr igual o Cafu, assim como o Cafu não iria correr igual a ele. Então esses treinamentos específicos, e para o feminino, a parte de goleira faz muita diferença. Não, demais. Realmente eu fui ter uma preparação mais específica, eu tinha 13 anos, e hoje, assim, com 13 anos, os goleiros e goleiras já estão praticamente preparados, né, para serem profissionais. Já é um momento aí que você já teve toda a base, tanto de todas as valências, né, de habilidades e capacidades motoras aí. Então, era um momento que eu já devia ter preparado e eu estava iniciando, realmente. O que eu tinha era estatura e era arrojada, não tinha medo, não tinha, entendeu? Então... Eu me jogava, eu fazia tudo... Eram os requisitos na época para ser uma goleira. Exatamente. Hoje mudou. Mudou bastante, mas hoje eu penso assim, se eu conseguir o que eu consegui sem ter quase nenhum recurso, imagina onde a gente não teria chegado hoje. Porque a gente vê, inclusive, as meninas da linha e a preparação que se tinha. Imagina aquela qualidade técnica que se tinha, que era algo nato ali da rua, das brincadeiras, né? As crianças tinham muito mais recursos, porque a gente sempre brincou muito, né? Sim. Aonde a gente não teria chego, assim, com o mínimo de recursos que hoje o futebol feminino tá ganhando cada vez mais, né? Então, eu mergulho muito do que eu consegui com o pouco recurso que eu tive, correndo os meus 30 minutos, desesperadamente 10 quilômetros. E assim, os meus testes na seleção, inclusive, eram muito bons, principalmente na corrida. Acho que eu treinei tanto isso que isso me capacitou para ter aí uma resistência maravilhosa. Eu não gosto de corrida até hoje, gente. Nossa, eu detesto. Detesto. Aliás, eu penso em corrida, para mim é volta de lesão. Então, vai correr ao redor do campo, porque eu tô voltando de lesão, então... Ou tá com um pouquinho mais de peso, vai correr. Isso, volta de pré-temporada. Pré-temporada, meu treinador, quando eu vinha pro Brasil, imagina, Brasil, família, pasteizinhos da feira, entendeu? Padaria. A mamãe fazendo todas as comidas que você gosta, nossa. Muitas pizzas. E aí eu voltava com alguns quilos a mais e ele falava assim, Milene... Imagina que você está com uma mochila com, sei lá, 5 quilos de pedras que você está carregando. É isso que você traz de peso a mais, então... Exatamente. Mas hoje eu vejo que as atletas se cuidam muito e, assim, elas têm uma semaninha de férias e tal, mas depois começam a fazer um trabalho preparativo, né, de preparação antes da pré-temporada. E elas têm um acompanhamento muito mais próximo, né? E essa muito mais específico. Muito mais informação. Sim. Hoje você consegue informação na internet. Na nossa época não existia internet praticamente. Não existia. Exatamente. Tinha, mas não tinha essa quantidade de informações que você tem hoje. Então, hoje a consciência é outra e a gente tem investido cada vez mais na conscientização, na preparação. Os clubes instruem mais as suas meninas. Elas também têm pessoas que estão ali do lado delas para que elas entendam aonde elas podem chegar. Tem exemplos positivos e negativos do que isso pode acarretar.
Então, os recursos que elas têm, se elas souberem aproveitar, a transformação é incrível. É visível, a gente vê isso mesmo. Tá, a gente tem aqui uma parte do programa que é Quebrando Barreiras. Vou te dar um segundinho aí para pensar em que momento da tua vida que você teve que quebrar uma barreira para se transformar hoje na pessoa que você é e galgar os seus sonhos, enfim. Vai ser rapidinho. Roda a vinheta. Pronto, pensou? Foi rápido? Pensei sim. Bom, como eu disse, eu sou de uma família de 4 mulheres, né? A minha mãe ficou viúva muito cedo, eu perdi meu pai não chegou a me ver jogando profissionalmente. E eu acredito que a maior barreira que eu quebrei para conseguir me transformar numa atleta profissional foi a questão dos estudos. E se eu ocupo a posição que eu ocupo hoje, foi porque minha mãe esteve ali do meu lado, inicialmente me obrigando, me forçando, fazendo eu entender a importância. Então, se eu conseguir, quanto atleta, me formar, isso ainda quanto atleta na idade correta, essa foi a maior quebra de barreira para mim, e eu tenho certeza que hoje existe muito mais uma consciência do quanto os atletas precisam desse apoio, e hoje tem o EAD, na minha época isso não existia. Então, ter que dormir no meu último ano de faculdade 4 horas por dia para poder treinar em São Paulo porque eu estudava no ABC, acho que essa é a maior barreira que eu quebrei para me transformar aí no que eu sou hoje, né? Sem os estudos, sem toda a minha preparação fora do campo, eu jamais poderia representar tantas outras atletas que ficaram pelo caminho e que não tiveram ou a oportunidade ou a capacitação adequada para isso. Galera, e não é de hoje que o Banco BMG apoia e muito o nosso futebol feminino. Eu sou embaixadora desde 2020 e são diversas ações que o Banco BMG promove em prol da nossa modalidade. A mais nova dela é esse cartão aqui, ó, um cartão feito especialmente para o nosso futebol feminino, que você pode adquirir e ajudar na modalidade. Ah, Milene, não sei como. Sabe sim, ó, tá vendo esse QR Code que tá aqui embaixo? Aponta a sua câmera do celular e já vai fazer um cadastro, abrir a sua conta sem anuidade, 0 taxas. Peça o nosso cartão, que é o cartão de crédito e débito, e apoie o nosso futebol feminino. Banco BMG, o banco sem barreiras. O estudo sempre é muito importante. Eu também falo isso, que a gente consegue chegar... por algum motivo a gente chega com talento e tal, mas se você tem estudo, você transcende isso, né? Se você tivesse que ter um período para conquistar algo, com estudo esse período diminui muito. E sem contar que você acaba sendo exemplo para outras pessoas, né? Então, não, e hoje até o futebol exige que você tenha uma compreensão diferente. Hoje, estudo, exato, te amplia a mente, você tem uma visão totalmente diferente. E também faz com que o atleta ele abstraia ali do dia a dia dele, que é tão pesado. O estudo é uma janela de oportunidades e de transformar aquele mundo dele que é tão pequeno, né, ali naquele dia a dia. Então é extremamente importante, e isso com certeza faz com que eles cheguem muito mais preparados para a transição de carreira deles. Eu acho muito legal que vários clubes hoje já adota isso, que as meninas não podem seguir jogando se elas não estiverem matriculadas, se elas não estiverem no futebol paulista, ou tá matriculado ou não pode jogar nossas competições. Pode jogar. Isso aí, muito bem, bora! Aliás, o que é Guerreiras Project? Bom, o Guerreiras, ele é um projeto que surgiu... a gente tem uma gringa que veio jogar no Santos, que é a Caitlin Fisher. Hoje ela está no FIFPro, é uma das diretoras lá do FIFPro, né, que é o Sindicato Mundial de Atletas Profissionais, voltada a área dela especificamente para o futebol feminino. Ela veio jogar no Santos e aquilo inspirou muito ela, de ver a realidade, as diferenças, de como o futebol aqui naquela época era diferente. Ela foi da primeira geração lá com o Cleiton, morou na casa do Cleiton, enfim. Caramba! Ela se formou em antropologia, ela se formou em Harvard e se pós-graduou em Oxford, só Meu isso. Meu Deus, gente, a gente tá falando dos estudos aqui, né?
E a Caitlyn, ela viu o quanto o futebol aqui no nosso país, ele era uma ferramenta poderosíssima para falar sobre igualdade ou desigualdade de gênero, né? Então ela voltou depois de alguns anos, depois de se formar, com a ideia de fazer um projeto ligado ao futebol feminino, ao futebol de mulheres, e usar isso como ferramenta para levantar essa bandeira e para trazer algumas informações e auxiliar em algumas transformações. Então, eu conheci a Caitlyn, eu estava em Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco. Na época, a Aline já era diretora desse projeto inicial, que o início era mais um levantamento, estudo, só que a gente viu o quanto aquilo poderia ser agregador. Então, o Guerreiras, ele se transformou numa ferramenta para a gente apoiar alguns projetos sociais. A gente passou a ir em comunidades, levar informações sobre essas quebras. Fomos em comunidades, por exemplo, a gente foi em um projeto social em Brasília Teimosa, que é uma comunidade extremamente carente, onde a prostituição infantil é elevadíssima, onde a questão do crack, das drogas também é pesadíssima. E nós fomos lá ocupar um espaço e falar sobre aquele espaço que era voltado apenas para os meninos, o quanto aquele espaço era importante para a transformação da vida daquelas meninas. Então, a partir daquela nossa visita, de todas as nossas intervenções, de palestras, de demonstrar algumas diferenças e possibilidades para aquelas meninas, a partir daquele momento se formou uma equipe de futebol feminino ali e muitas meninas tiveram oportunidades que elas não teriam. Os pais participam também dessas intervenções e entendem o quanto aquilo era agregador na vida delas. Então hoje eles têm ali uma equipe, tem todo um cenário totalmente modificado. Nós tivemos a oportunidade também de fazer alguns conteúdos audiovisuais extremamente importantes, contando dessa questão da proibição, do quanto o futebol é transformador. E o Guerreiras, ele veio para agregar muito assim, na vida de todas as mulheres. Para você ter uma ideia, no Guerreiras a gente tinha a Silvana Gohner, uma das diretoras também, Aira Bonfim, no seu momento também cooperou ali, Bia Vaz, bom, eu fiz parte logo no início ali, as meninas também fizeram parte, Taizinha participou com a gente em determinado momento, a Carol Baiana, que hoje está lá no Cruzeiro, também participou, a Bia Zanerato também em determinado participou, ou como mulheres que cooperavam ali com algumas ações específicas, ou realmente como embaixadoras que levantavam essa bandeira. Tivemos intervenções também em comunidades aqui em Diadema. A gente chegou até a jogar com o Príncipe Harry. Eu joguei bola com o Príncipe Harry, a gente quase se matou numa dividida ali. Sério, gente? Que sério. Isso? Tudo levantando Ele é bom de bola? a bandeira. Ele corre muito. Ele corre muito. Não, você sabe, quem não é muito desenvolto, assim, muito bom, na hora da dividida sempre dá uma boa. Dá ruim. Então a gente sempre... Caramba. E assim, a ideia sempre foi nunca separar. A gente não levava informação para as meninas. A gente levava para os pais, homens, mulheres, para os meninos que ocupavam os espaços, porque eles precisavam entender como a posição deles era importante, que eles tivessem essa visão e que eles abrissem aquele espaço para as meninas. Então a gente tem muito orgulho de ter feito parte assim, desse projeto desde o início, de poder ter utilizado ele aí como bandeira para abrir espaços para muitas outras meninas e muitas outras mulheres. E eu falo, tá, sobre... Parabéns, viu, porque é uma mudança cultural. Você falou assim, para você dentro da tua casa, a mulher jogar futebol foi normal, com as suas irmãs, assim como eu sempre dou esse exemplo com o meu filho. Para o meu filho ver a mãe dele jogar futebol, também sempre foi algo normal. Então, para ele, uma mulher não poder jogar futebol nem existe na cabeça dele. Porque ele cresceu vendo isso, participando disso, vivenciando isso. Então, essa mudança cultural, a gente sabe que demora um tempo, porque a gente vem já de uma cultura onde era proibido a modalidade. Então, essas novas gerações precisam ser educadas para que vejam que o lugar da mulher é onde ela quiser. Se ela quer jogar futebol, se ela não quer jogar futebol, se ela quer fazer outra coisa. Não existe mais essa coisa... esportes para homem, trabalhos para homem ou para mulher, enfim, é aquilo que as pessoas têm que contratar um bom profissional, independente do gênero. Exatamente. Então isso é uma mudança cultural que a gente sabe que requer muito trabalho, persistência, informação. Sem a educação não tem como você mudar uma cultura
E são através de projetos como esse que você vai educando as pessoas. Não é, não gosto de futebol feminino, não gosto de mulher em tal posição. Por que que você não gosta? Qual o motivo? Então você tem que fazer a pessoa refletir que ela só está carregando uma cultura que foi imposta por ela. E pra gente também, né, Mi? É muito louco o quanto a gente não percebia situações que a gente estava envolvida e que a gente aceitava, acatava e ainda... Se questionava se estava errado. Tipo, Exato. A primeira vez que eu escutei uma narradora na TV, pra mim foi extremamente estranho aquele momento. É verdade. Nossa, que estranho, né? E aí, depois de um tempo, você começa a falar, o que eu tô fazendo? Que ideia é essa? É o novo. É o novo, eu nunca ouvi, então é normal eu estranhar. Mas o que não é normal é eu questionar a qualidade ou não. E aí, a partir do momento que você vai virando algumas chavinhas e vai entendendo. O que faltava também era informação para todas nós, né? Sim. E é isso que a gente tem tentado levar para todas essas meninas dessa nova geração, o quão importante é o posicionamento, a informação. O quanto o atleta tem uma responsabilidade de ser ali, é um exemplo para a sociedade. Sim. Então, usar essa vitrine para realmente trazer coisas positivas e trazer transformações para o meio, né? Então, hoje, como gestor, eu consigo trazer aí workshops, realmente inspirar essas meninas para elas entenderem o quanto a imagem delas e qual a responsabilidade delas com tudo que está acontecendo, né? Que hoje elas jogam, mas fora de campo elas têm um papel importantíssimo. Não, e a visibilidade é outra, elas têm acesso direto a todo momento, pega um celular, grava aqui um vídeo. Então, muita coisa pode acontecer a partir daquele simples vídeo, né? Sim. Então, elas precisam entender. Hoje a gente tem meninas aí de 14 anos, com mais de 100 mil seguidores, ou muito mais, com marcas associadas. Enfim, é outra realidade que pra gente... Nossa! Eu digo aqui, 5 anos atrás, isso já era uma outra... Assim, era outra realidade. É isso mesmo, você não precisa ir lá atrás, não, em outras gerações. Há 5 anos atrás não existia isso. Exatamente. Otávio, você encerrou a carreira cedo, né? Por quê? Não quer voltar a jogar comigo? Eu jogo toda segunda e quarta. Vou jogar futevôlei, né? Tá você e a Melissa. A gente tem uma amiga em comum do futevôlei. A Mel, bora levar, tá? Pra jogar. E ela fala, pô, Thaís, você é grande. Nossa, chegar de cabeça. Você não tem os vícios das jogadoras de campo, com certeza você ia se dar bem, não sei o que lá. Nada. Eu cheguei até a fazer umas aulas, mas... Bom, não é bom. Tanto de trabalho... Não, é uma delícia, só que o tanto de trabalho que a gente tem... Isso falavam pra mim assim, eu não imaginava que seria assim. Quando você tem um tempo livre, o que você quer fazer é descansar. Descansar. Isso, assim, eu ainda estou no momento de trabalhar isso na minha mente e de realmente pensar na saúde, né? Em cuidar da saúde e não abrir mão disso. E, assim, falando agora sobre o fim da minha carreira, né? Na verdade, eu, quanto atleta, eu comecei a perceber como a gente tinha problemas ali na gestão e quão falho, pessoas pouco preparadas, que não conheciam a modalidade. Então aquilo começou a me incomodar cada vez mais. E vai chegando no final da carreira, você tem cada vez mais informação, mais contato com coisas diferentes. Então eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava me movimentar. Então eu comecei a me preparar para ser uma gestora. Todos falavam, pô, você tem perfil de treinadora, liderança, não sei o quê, por que você não vai... E aí eu percebi que já tinham muitas meninas que se enxergavam ali, que migravam para lá. E eu falei, poxa, se não tiver um gestor aqui, como é que essa treinadora vai fazer um bom trabalho? Como é que ela vai ter um espaço para poder trabalhar de forma adequada? Como é que essas atletas vão conseguir o melhor para elas? Então eu comecei a migrar para essa área de gestão. E chegou um momento que aconteciam coisas no dia a dia que eu já não aceitava. Entendeu? Meus últimos anos, eu tive ali algumas situações... de às vezes abuso de poder por parte de treinadores, e aquilo eu já não concordava mais, então eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. E eu cheguei no momento que muitas atletas passam, eu não quero saber mais de futebol. Eu não quero mais saber de futebol. Muitas. Acabou com muita coisa pra mim. Muitas. E acho que atletas, homens também, né? Só que aí eu fiquei um tempinho parada e o Santos começou a insistir que eu devia trabalhar com a base. Me chamaram para ser coordenadora, em algum momento eu recusei. E depois de passar um tempo eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa por essa modalidade que fez tanto por mim, né? E aí eu fui para a base. A base foi transformador para mim. Por quê? Porque ali eu lembrei daquela menina de 13 anos, de 10 anos, que sonhava
chegar numa seleção, ou sonhava em ter aquela visibilidade que os meninos tinham, ou poder jogar uma Copa do Mundo. E ali eu vi o quanto qualquer ação da gestão transformaria a vida daquelas meninas. E eu falei, não, elas precisam da gente. Toda a nossa modalidade precisa que todas essas atletas se conscientizem e trabalhem pelo futebol. Eu sei que muitas meninas, eu tenho conversado muito com diversas meninas, inclusive outro dia eu conversei com a Gláucia, que é uma menina, sabe, que tem um coração gigante. Sim. E que eu gostaria muito de apoiar para que ela seguisse no futebol. E que em alguns momentos, algumas lesões vêm também desanimam a gente, né? Demais. E eu tenho visitado esses clubes e pedido para as meninas, vamos estudar, entrem, a gente está abrindo as portas. A Federação Paulista hoje tem um programa de bolsas para mulheres, a gente conquistou isso. Então hoje a gente consegue espaço para que essas meninas estudem. E hoje elas conseguem ver que o futebol é um lugar para elas como um todo, não só o futebol feminino. Então hoje, estar na gestão é quebrar paradigmas e mostrar para elas que lá também é um lugar para elas, que elas podem alcançar aquilo. Sim. Entendeu? Então a gente abre caminhos e cada vez mais ficamos super felizes de ver mais mulheres entrando e cada vez mais tendo ex-atletas. A gente precisa criar esses espaços para elas de conhecimento. Não pode ser desperdiçado 20 anos de uma carreira. Então, naquele momento, eu entendi o quão importante era eu seguir e, graças a Deus, eu tomei essa... É como se você se sentisse mais útil fora do que propriamente atuando lá, Não, com mãos atadas, literalmente. Muito mais, entendeu? Muito mais. E é extremamente importante. Elas precisam entender o quanto a gente pode transformar o nosso futebol daqui, entendeu? Até porque você vivenciou, então você sabe quais são as falhas, o que te fazia falta, quais eram os sonhos que, de repente, tendo um outro tipo de gestão, você seria uma atleta melhor, ou o time seria um time melhor, enfim. Então, ter essa visão de dentro é espetacular. Com o estudo, você consegue ampliar isso daí muito mais. Não, com certeza. E hoje as meninas já têm uma mentalidade diferente. Elas já vêm, sabe, é algo natural, assim, a questão do estudo. Hoje elas têm bolsa de estudo, na nossa época a gente não tinha. E eu fui uma atleta que assim que eu tive oportunidade, assim que eu terminei meus estudos, eu aproveitei o futebol, como a gente não ganhava dinheiro, eu aproveitei o futebol para transformar minha vida. Eu fui morar fora, e não por grandes salários. Eu fui porque eu queria vivência, eu queria aprender outros idiomas, conhecer o futebol em outros lugares, entender como acontecia. E quando eu saí do Brasil, o futebol aqui no Brasil feminino, ele era mais avançado do que o futebol na Espanha. Mas a gente chegou lá... Bom, eu cheguei um pouco depois de você já era rainha lá da Espanha. Que isso, Não, e já era ruim, o pessoal sempre acha que de fora é melhor, não, no Brasil, mas mal sabe que as estruturas de lá eram piores que daqui. E aí depois que eu voltei pro Brasil e vi o retrocesso que a gente viveu, eu fiquei extremamente triste. E isso também fez com que eu começasse a estudar e trabalhar pelo futebol feminino. Porque mesmo quanto atleta, eu sempre fiz coisas voltadas para o futebol feminino, como, por exemplo, guerreiras, entendeu? Eu nunca abandonei isso. Eu sempre entendi a importância e como nós éramos figuras importantes para essa transformação. Então, voltar para o Brasil e ver como a gente viveu o retrocesso foi muito triste. Foi muito triste naquele momento, porque eu falei, voltar para o Brasil, o futebol feminino vai estar assim, vai estar não sei como, não sei o que lá. Porque a gente também tinha poucas informações, assim. Isso. Tanto que eu falei assim, não, mas de 2008 eu não estava no Brasil, então eu não tinha essas informações de como estava. Mal a gente tinha do futebol masculino, que você tinha que realmente buscar. Que parece que a internet é desde sempre, né? Mas não, há uns anos atrás, para assistir um jogo do Corinthians era quase impossível, do masculino, não estou falando do futebol feminino, não. Então a gente tem que também saber que não eram informações tão fáceis. Hoje a gente já tem, às vezes, alguma informação um pouco mais complicada, mesmo tendo vários veículos de transmissão. Sobre o futebol feminino, né? Então imagina isso há anos atrás. A gente tem outro momento aqui no programa, que é aquele momento que também vou te deixar pensando um pouquinho só, bem rapidinho. Não deixa pensar, tem que sair do coração. Mas... teve algum momento que você desanimou por algum motivo e teve alguém que falou assim, não, vou apostar em você, não desiste, não faça, porque é normal. Dificuldades a gente encontra o tempo inteiro e tem dias que a gente está mais assim, mas teve alguma pessoa, alguma situação que fez você seguir adiante. Não, vou apostar em você e
Vamos lá, que você tem futuro. Só pensa aí rapidinho. Roda a vinheta. Pensou? Era rapidinho, assim, super rápido. Assim, é muito fácil, né? Como eu te disse, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 14 anos, e ali foi quando eu comecei de fato a jogar, né? Assim, numa equipe. Então, não há outra pessoa no mundo que eu não possa falar além... Se nós somos mulheres fortes, tem um porquê. Nós viemos de mulheres fortes. Então, se tem uma pessoa que transformou a minha vida e fez com que eu seguisse no futebol, foi a minha mãe. Não tem como não citá-la, por quê? Quando meu pai faleceu, a gente ficou numa situação muito difícil, financeira. A gente não tinha... Nós tínhamos ali... Eu tinha uma condição até legal, meu pai trabalhava numa empresa, ele era diretor, mas nós não tínhamos... Meu pai morreu, a gente perdeu o nosso ganha-pão diário ali, né? Então, até conseguir vender algumas coisas, a gente passou por momentos muito difíceis. Eu estava acostumado a ter meus refrigerantes, estava acostumada... E a gente passou ali a ter a comida e a mistura do dia ali, tudo muito contado. E minha mãe... E o futebol feminino não dava nem transporte, não tinha nada. E a gente treinava na Serra da Cantareira e eu morava no ABC. Nossa. Então, o que minha mãe fazia? Ela tirava dinheiro para outras coisas que eram extremamente importantes naquele momento, mas porque ela, na cabeça dela, ela falou, eu não posso minar um sonho da minha filha. Não posso ser a responsável por fazer com que minha filha não siga esse sonho. Então, minha mãe tirou dinheiro de coisas extremamente importantes, pagava meu transporte, eu pegava um trólebus, um metrô e um ônibus para chegar no treino. Você foi lá atrás, né? Não, ainda existe, no ABC ainda existe. É que você não é da ABC. A Alexa é da ABC, ela sabe. Tem um trólebus. Tem trólebus. Então, era assim, 3 transportes para ir, 3 para vir. Sim. Treinar na Serra da Cantareira. Eu não tinha dinheiro para almoço, então eu comia um cachorro-quente que custava 50 centavos, era meu almoço. Voltava para casa correndo porque eu ia estudar à noite. E quem permitiu isso foi minha mãe. Ela deixou... Naquela época eu não entendia, mas ela tirou dinheiro, às vezes, de uma mistura melhor ou de alguma coisa assim, para poder bancar esse sonho e não ser ela quem desviasse esse caminho, entendeu? Então, se tem alguém que fez isso possível e que transformou a minha vida, foi minha mãe. Galera, eu também sou embaixadora do maior site de apostas esportivas e jogos online do Brasil. As melhores cotações, vários esportes para você fazer a sua fezinha e os melhores jogos online. O meu preferido não podia ser diferente, algo que tem muito a minha cara. É o Futebol X, é um jogo de embaixadinhas que você pode demonstrar aí ser o rei ou a rainha das embaixadinhas. Com apenas 10 centavos você já consegue jogar e dobrar o seu dinheiro enquanto você se diverte. Tá vendo esse QR Code aqui? Já aponta a sua câmera do celular, já faz o seu cadastro, já pega esse seu bônus de R$5 e aproveite para fazer a sua fezinha. Vamos falar agora, gente, de uma coisa que eu tô, assim, tá coçando a minha língua, porque é uma novidade que, sinceramente, tá, várias coisas que acontecem no futebol feminino, eu nunca imaginei que chegariam a esse ponto. E não era por pessimismo, não, porque a gente não tinha perspectivas. A gente não tinha para onde olhar, não tinha um horizonte. Ter um campeonato bem estruturado já era algo muito maneiro. E já era além daquilo que a gente imaginava. Imagina hoje tudo que vem acontecendo no futebol feminino. E sabemos que agora terá uma copinha, uma Copa São Paulo feminina, algo que a gente também sabe que eu nunca imaginei ter uma copinha. O Sub, já confesso a você, que já também me surpreende ter vários campeonatos o Sub-12, eu achei que tão fofinhas, minha gente, jogando. Menininha de 9 anos, ai meu Deus, olha, vou te falar, é só eu vou dizer, vai pra ver aqui com a tia Milene. Só orgulho. Maravilhosos. E agora tem uma copinha que a gente sabe a importância dessa preparação das meninas. E mais do que a preparação, eu acho que é a oportunidade. Então, conta pra gente essa novidade da copinha. Então, acho que é um sonho para todas nós, né, Mi? Eu não tenho nem palavras para descrever o que é participar de um momento como esse. Porque eu fico até emocionada, Sim. Porque é muito grande pra gente. Muito. Até outro dia a gente tinha uma única competição. E olhe lá. Adulta.
adulta. E assim, a gente não sabia se no próximo ano teria. Exato. Deixa A eu gente beber vai uma ficar água, aqui que eu não vou chorando. ficar- Todo mundo aqui tá chorando, já tem gente chorando ali, estamos chorando aqui. Mas é verdade, Não, quem e tá no assim, futebol feminino sabe o quanto isso é importante. Cara, essa geração não tem noção do quanto isso é grandioso. Sim, é a maior competição de base do mundo, que revela os maiores atletas do mundo. São oportunidades, assim, indescritíveis. Então, hoje a gente poder ofertar aqui uma competição aqui no nosso estado, que não só vai abrir portas para meninas do nosso estado, mas que vai possibilitar para equipes que se formam, que sequer têm competições para jogar, poderem disputar uma competição em alto nível, sub-20, que muitas meninas dessa categoria ficavam totalmente isoladas, porque a partir do 17 elas já não tinham o que fazer, e participar desse momento, assim, estar viva para ver isso já é indescritível. Agora, estar por dentro da federação e poder fazer parte da organização, elaborar isso e oportunizar para que todas essas meninas vivenciem isso, é sensacional, né? É maravilhoso, não tem nem o que falar. Isso nasceu, a federação já tinha esse sonho há muito tempo. A gente vem construindo esse projeto e esse sonho desde o ano passado. Somos procuradas aí, eu vou conversar com você, mensalmente por equipes de diversos estados falando sobre vamos criar alguma coisa junto, a gente precisa de mais calendário e sempre essa coisa, sabe, dando volta na cabeça. Então hoje nós fechamos essa parceria com o governo do município de São Paulo aqui. Quero agradecer muito ao nosso governo por entender aí a importância de criar essa oportunidade para essas meninas. Então a gente vai começar já em grandes estilos, com 16 equipes. Olha! Equipes de São Paulo e de fora. Teremos alguns critérios que a gente ainda não divulgou, mas teremos equipes do Brasil inteiro. Com visibilidade, já estamos aí conversando com possíveis detentoras. Tenho certeza que essa competição vai ser um marco. A gente está entrando para a história, eu sempre falo isso. Estamos fazendo parte da história, a história viva acontecendo agora. Então, imaginar que eu, quanto gestora, representando um departamento dentro da maior federação do país, que mais investe em futebol feminino, poder transformar a história do futebol feminino é maravilhoso e a gente fica super emocionado porque realmente a gente nunca imaginava que isso fosse acontecer. É grandioso demais, tá? Demais. Quem vive no futebol sabe disso. Além de ser grandioso um projeto, um trabalho, como diz a Cris lá, né, do Corinthians, de formiguinha, porque é um trabalho incessante. É muita gente para você convencer da importância do futebol feminino, da importância de um campeonato como esse. Gente que acredite no seu sonho. E assim, todo mundo pode até falar, maneiro, tal, mas você precisa de investimento. Precisa. Porque nada se faz se não houver investimento financeiro realmente, alguém que tire isso. O futebol feminino não é ainda algo que dê um retorno imediato, porque existe ainda essa comparação com o masculino. E eu sempre falo, o futebol masculino da era do Pelé não era assim. Os de hoje, sim, você investe e o seu dinheiro já, de repente, né, dependendo do que você investir, já vai dar um retorno. Mas na era do Pelé não era. Então, a gente precisa galgar anos também com a modalidade para que a gente chegue a ter um retorno mais rápido. Então, também ter alguém que vai investir com esse pensamento de que realmente você vai demorar um tempo para ter esse retorno financeiro, mas você vai ter outros diversos retornos. E fazer isso a pessoa entender também é um trabalho diário. Eu sei que isso também faz parte aí do seu trabalho. Então, sim, parabéns, porque eu sei que agora vem desse lado de gestão e participando, né, um pouco mais dos bastidores. Que isso, gente, calçar chuteira e ir pro campo era muito fácil. Eu não sabia o que acontecia de trás. Não tinha ideia. É o que eu falo, quando as pessoas veem, assim, por exemplo, um festival Sub-12 acontecendo, elas não imaginam como é que são os bastidores para fazer isso acontecer. É muita e, assim, coisa. Fazer acontecer não é organizar a competição, é ligar para as equipes, convencer as equipes a investirem naquela... O trabalho que a gente faz na federação, ele não é exclusivamente... O futebol feminino não é exclusivamente voltado para ir lá e fazer tabela,
divulgar regulamento Não. e fazer acontecer. Não. O ano passado a gente criou a segunda competição adulta, que é a divisão especial. Nós ligávamos semanalmente para as equipes do masculino, tem um projeto acontecendo não sei aonde, para convencer essas equipes da importância delas iniciarem esse trabalho. E hoje a gente tem uma equipe muito jovem jogando o nosso Campeonato Paulista, que jogou e foi campeão ano passado dessa divisão. Então, se a gente não tivesse criado aquela competição, essa equipe hoje não teria essa oportunidade. E assim, a federação passou de uma competição em 2016, quando se criou o departamento, para 10. Esse ano a gente bate 10 competições. Nossa. Entendeu? Então, a gente não pode falar que a gente não tem evoluções. Pelo contrário, a gente está viajando na velocidade da luz. Na velocidade da luz. Claramente. E assim, com relação a retorno, hoje, o que o futebol feminino, o que a nossa competição feminina significa para a federação como um todo, a gente tem retornos extremamente positivos, financeiros, e não só isso, é o valor agregado à marca, entende? O que hoje agrega o valor à Federação Paulista como a federação que mais investe, que mais apoia, isso não tem preço. Transforma a federação em uma entidade singular dentro do nosso país. E hoje nós somos autossustentáveis. Desde o ano passado, o Campeonato Paulista é uma competição que dá lucro e que esse lucro é repassado para as equipes, né? Nós temos essa obrigação, né? Uma entidade sem fins lucrativos. Tudo é revertido para os clubes. Então hoje as equipes que disputam o Campeonato Paulista, elas recebem para isso. E a Federação Paulista, ela custeia todas as competições femininas, a Federação Paulista custeia todos os custos com relação à competição. Ambulância, arbitragem, delegados e apoios, quase todos os jogos são transmitidos. No Paulistão não, todos os jogos são e a gente tem várias 8 detentores, eu pelo trabalho menos em uma delas. Exatamente. Isso é muito legal, porque todos os jogos são transmitidos. Exato, e a gente tem um retorno financeiro. E hoje a gente consegue pagar uma premiação de 1 milhão para o campeão e para o vice 500 mil, mas mais do que isso, do ano passado para esse, nós dobramos o valor mensal de cota de premiação que a gente paga para as equipes da 12ª à 3ª. Então essas equipes passaram de receber 20 mil reais por mês para receber 60 mil reais. Entendeu? E faz muita diferença. Faz muita diferença para essa. A 12ª vai receber no mínimo 120 mil reais ali, entendeu? Sim. Então isso, no dia a dia, ali é o dinheiro que eles utilizam para diversas questões operacionais. Exatamente. Então a gente tem. E assim, a federação, você disse de questão de exigências, a federação exige requisitos mínimos para poder jogar. Desde um campo adequado, mas claro que temos que melhorar muito ainda o futebol como um todo. Mas assim. Estruturas mínimas para as atletas e para o desenvolvimento dessas atletas, exatamente. Não, eu vejo uma diferença brutal. E a gente está falando do futebol antigo. Não precisa ser tão antigo, não. De 5 anos para cá é outro campeonato, é outro futebol. Os clubes se estruturaram melhor. As atletas hoje, a gente estava comentando aqui nos bastidores, os jogos do futebol, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, a diferença de jogo dentro de campo. E isso reflete o que está acontecendo fora. Porque se elas não tiverem uma boa infraestrutura fora, elas não vão conseguir dar o melhor delas em campo. A gente está falando sobre isso, sobre a estrutura, né? Sim. O quão diferente na nossa época, que não tinha uma estrutura. Então você fica pensando, e se eu tivesse tido essa oportunidade de me preparar melhor, de ter uma consciência melhor? De ter um nutricionista, de ter um médico, uma médica ali exclusivamente Milene, não come brigadeiro, Milene. Então, mas existem prazeres na vida, Mi, que a gente tem que conservar. Na época da pré-temporada não é necessário. Come depois, né? Tipo, quando você já chegou no seu peso. O que você espera da nossa seleção brasileira na Copa? Poxa, Mi, a gente está tão esperançoso, né? Uma geração, assim, eu tenho dito, o que mudou, assim, com a questão da chegada da Pia. Uma visão mais, assim, universal, né, mais geral sobre o futebol, mas mais do que isso, ela convoca e põe para jogar. Ela leva as meninas, mas ela dá a oportunidade daquela menina estrear, jogar, se desenvolver. E hoje a gente tem atletas em diversos futebols do mundo, em diversas competições, né?
Então hoje nós temos atletas jovens, mas mais preparadas, com muito mais minutagem, jogaram muito mais que todas nós, competiram. A seleção faz amistosos, coisa que a gente não fazia. A gente fazia contra o Sub-15 do Vasco, o Sub-17 do Flamengo. Exato. E por aí vai. Hoje não, elas fazem amistosos, disputam torneios prévios. E por falar em amistosos e torneios, os últimos deixaram a gente extremamente esperançosos, entendeu? Somente o jogo contra a Alemanha, né? Não, muito, assim. Contra a Inglaterra, a gente ainda demonstrou um pouco do que a gente fazia, de correr atrás do jogo. Contra a Alemanha, não. Nós impusemos o ritmo. Nós propusemos o futebol. Pra jogar vai ser assim. E uma das melhores seleções, na minha opinião, a seleção alemã é uma seleção... Não, exatamente. No ranking, enfim, ela é segunda colocada no ranking. Então, a gente se comportou como um mandante ali. O jogo era nosso. A seleção alemã teve que se correr atrás. E sempre fomos nós correndo atrás, né? A única vez que eu vi algo diferente foi naquela Olimpíada foi 2002, enfim... Que a gente apareceu de uma hora para outra ali com o René Simões e era outra equipe. Mas até 2008, então, nunca mais eu vi algo assim. Então, elas têm uma oportunidade, porque hoje elas têm o recurso e todas nós nos destacamos aonde vamos. Todas essas atletas são destaque em suas ligas. Então, eu acho que a gestão do grupo vai ser o papel mais importante ali dessa comissão e acho que é o que tem conseguido aí, né? Valorizar o grupo como um todo. Temos atletas importantes, mas hoje o grupo é importante. Faz diferença. Isso faz muita diferença, sabe? Você perder uma goleira como a Lorena, que vinha vindo muito bem, ter uma reposição, por exemplo, como uma Lelê, é extremamente importante. Então hoje essa posição também é extremamente importante, tem feito a diferença, temos boas zagueiras, temos uma seleção aí mais equilibrada. Um elenco, né? Um elenco, né? Então isso eu acho que vai fazer a diferença pra gente. E esse último amistoso foi algo que nos deu esperança, e que eu acredito, espero que entre aí no coração e na alma dessas meninas para elas entenderem a nossa capacidade, para elas realmente terem coragem. Eu acho que às vezes falta pra gente coragem de fazer o nosso futebol da forma que tem que ser. E aí eu vi isso e eu acredito que eu tô esperando aí pelo menos chegar até as semifinais aí, acredito que seria algo bem, bem bacana. E eu acho isso, a nossa seleção tá com mais confiança. A gente sabe que no futebol, em qualquer esporte, quando você está confiante, tudo dá certo. Você errou, mas tá ok. Você sabe que na próxima você vai acertar. Então, a cabeça bem trabalhada. E muitas vezes eu acho que a seleção ficou pelo caminho por essa falta de confiança. Não, todas as vezes, né, praticamente. Todas elas, acho que foi o nosso pior defeito. Como assim? Você pode ir lá, porque sempre foi esse sentimento de guerreira. Nós podemos, mas não de tinha... inferioridade, a gente não tem, eles são muito melhores, eles têm muito mais. Sim. Hoje não, hoje a gente tem também, então acho que isso pode inclusive mais do que elas, porque a gente tem um talento nato. Exatamente. Não foi construído, todo mundo já tem um talento do brasileiro, né, minha gente? Das brasileiras não é diferente. A gente tem aqui outro, tem vários quadros aqui, você viu, né? Vocês são criativos. Eu jogava no meio campo, né, minha gente? Não, mas a galera que trabalha aqui nos bastidores, acho que todas elas jogavam no meio campo, porque tem muita criatividade. Que chama 2 toques. Eu falo, o que vier na sua cabeça, você responde. Epa! Fechou? Veio a bola, você espalma, entendeu? Beleza. Então, bora lá. 2 toques. A melhor defesa. Olha, eu vou te falar que foi contra o teu Oviedo, não? Como era o nome do teu time na Espanha, o último que você jogou? Rayo Vallecano. Na verdade, eu jogava no Sporting Clube de Huelva. Sim. E era o nosso último jogo para não rebaixar, porque eu fui para esse time para manter na primeira divisão. E aí a gente passou 90 minutos com a bola na nossa grande área. E enfim, não foi uma, mas foram milhares de defesas aí. Então, em clube, foi esse jogo do meu primeiro ano lá, em 2006, né? E não foram 2006, rebaixados. 2007. Oi? E não foram rebaixados. E não fomos rebaixados, e até hoje o Sporting segue na primeira divisão desde então. E é uma luta diária, você sabe que um clube de futebol feminino na Espanha, exclusivamente, é uma luta muito grande, como é aqui também, né? Sim. Como é aqui. E na seleção, eu diria que foi um pênalti da Le Sommer que eu peguei num torneio que a gente estava jogando e que ali eu praticamente me consolidei ali como titular na época. Foi realmente uma virada de chave ali pra gente.
Caramba, que isso. Pegar pênalti deve ser muito gostoso, gente. Ah, eu era boa em pênalti. Eu não sei Eu agarrar, era boa gente. em pênalti. Eu sou Eu daquela, adorava, você tem que adorava. trocar no gol, eu sou a última. Porque me obrigam, entendeu? Se tiver outra pessoa, vai outra pessoa. Eu não gosto. Eu não sei, nada. Quem manda muito bem no gol é a Rosana. É? A Rosana, a treinadora. Manda, não tem medo, né? Ela lutou com o Gifu, jogou tudo que é esporte. Você viu ela cabeceando bola, filha? Ela sai 50 centímetros do chão, fácil. É assim mesmo, tem então razão. ela ali, Ela no não gol, tem ela medo mandava mesmo. bem. E agora, um frango. Nossa senhora, teve um lá em Belém do Pará, contra, como é que chamava? Tunaluz, o time. Tava chovendo, Eita. jogo televisionado, brasileiro. Aí a gente tava ganhando, sei lá, de 3, enfim, a gente tava ganhando bem lá. E aí a Fabi Baiana, a Fabi lateral, recuou uma bola pra mim. Eu fui dominar a bola, na hora que eu dominei, assim, Morrinho pegou artilheiro. tipo um morrinho artilheiro, assim, o campo molhado, a bola passou por baixo do meu pé e ó... Você de cabeça erguida, que a bola já no gol. Não, filho, eu tentei correr atrás, né? Mas assim, se tem uma coisa que não dá pra você chegar a ser um goleiro bom sem tomar frango. Se você não passar por essas situações, você nunca vai ser uma goleira e um goleiro de alto nível. Faz Fica tranquilo parte da que faz prisão. parte. Aquilo acaba com você, mas você tem que manter ali, ó. Tipo, agora já foi. Menos mal que tava ganhando. Exatamente. Pelo menos um ídolo. Poxa, quando eu comecei a jogar, era uma época de Tafarel, Zete e tal. E eu era fissurada pelo Zete como jogador, pela postura dele, pela forma com que ele lidava com as coisas, também pelas defesas maravilhosas dele. Então eu só jogava de calça. Eu comecei jogando no gol, eu só usava calça por causa do Zete. Então eu era muito fã do Zete na época. E quando eu realmente comecei a atuar no futebol feminino, a minha principal inspiração ali, que era uma companheira muito, muito bacana, que a gente teve uma troca maravilhosa durante toda a minha carreira, foi a Andréa Suntac. Então, se eu posso dizer que eu tive uma ídola no futebol feminino, foi a Suntac, a velha. A gente chamava ela de velha, porque a bichinha era velha já daqui a muito tempo. É isso que eu te falo, ela era muito quietinha, assim, e assim, muito concentrada. Eu joguei com ela em 2003 na seleção, e assim, ela tinha uma idade mental muito maior do que a gente. Não, a gente chamava ela de velha. Brincando, virando sal. Eu fiquei no quarto com a Rô, que também já tinha uma mentalidade assim mais certinha. E ficava muito assim com a Dani. A Dani Alves, ela faz palhaçada, tanto que tem até um episódio. Eu queria trazer a Dani aqui, quase matei a Dani. Que achei que ela tava Dani era nossa parceira de café, era cafezinho o dia inteiro. E chá, café e chá. Ela mudou pro chá depois, com uma certa idade. É normal. Mas a mas você começou bem a parada ali, viu? Começou bem a parada. Não, a Suntac é um desses exemplos que eu te falo de atletas que tem que voltar pro futebol feminino. Sim. Ela é uma atleta que hoje não atua no futebol feminino diretamente, ela tem a escolinha dela, hoje ela mora lá em Ribeirão Preto, e é alguém que eu gostaria muito de resgatar e trazer, porque é uma menina extremamente inteligente, com um potencial gigantesco, e é a goleira mais vitoriosa do nosso futebol, sabe? Com a seleção. Como é que essa mulher não tá no futebol? Então, se existe alguém que, se eu pudesse resgatar ali e falar, vem, vamos fazer futebol, é a Andréa Suntac. Que maneiro. E agora, para finalizar, um sonho. Eu sei que são vários, mas pensa no de agora, porque eu sei que quem trabalha com futebol feminino, a gente vai... Quando conquista um sonho, você já quer outro, porque tem muita coisa ainda a ser conquistada. Mas eu vou te falar de um sonho que eu não realizei quanto atleta, e quem sabe um dia eu realize como gestora, que foi participar de uma Olimpíada. Na época que eu fiz parte do grupo que ia para a Olimpíada, eu fiquei como terceira goleira. E naquela época não viajava no futebol feminino, viajavam só 2 goleiras, né? Hoje vão até 3 goleiras. Então eu nunca fui para uma Olimpíada. Se tem um sonho que eu não realizei ainda, foi participar de alguma forma de uma Olimpíada. Então esse ainda é meu grande sonho aí. Sabe que o ano passado eu participei de uma Olimpíada judaica, eu jogo, né, pelo Hebraica, e é exatamente como uma Olimpíada, assim, tem a abertura, tanto que o presidente dos Estados Unidos foi nessa abertura e assim faz o desfile, e aí tem a cidade esportiva lá e tal. E assim, imagina, eu com 43 anos, gente,
cantando o hino brasileiro, eu assim, super emocionada, e assim, vivenciar outros esportes, hoje, agora tem a natação, agora... E assim, eu me senti extremamente, eu falei assim, bom, para mim eu participei de uma Olimpíada, por mais que tenha sido, né, uma coisa mais fechada, mas esse sentimento de atleta, tanto que, Otávio, eu não sabia que eu tinha tanta saudade da competição. Me deu essa coisa assim como, nossa, eu tenho que jogar 3 pontos e tal. E sem assim, a responsabilidade e o peso que a gente tinha, né? Por mais que assim, você tem que atuar, tem que... Eu imagino assim, a satisfação, porque você não tem a responsabilidade que você tinha quando Não, de atleta, forma alguma, de fato, eu nem fui para... Tanto que eu participei da Copa de 2003, quando foi a Copa as Olimpíadas seriam em 2004, eu fui cortada da seleção. Então, eu também, como é seleção brasileira, eu não consegui. Mas de ter participado dessa que tem o mesmo ambiente, a mesma atmosfera, eu fico imaginando o que é para um atleta... Eu fui para um Pan-Americano, que é uma dimensão muito menor, né, na época. E foi maravilhoso. Você tem contato com atletas de todos os esportes, vocês comem todos ali juntos e tal. Tem várias possibilidades. Exatamente. É muito enriquecedor, assim. Então foi algo que eu não cumpri ainda, mas que eu tenho certeza que em algum momento aí... E tem muito ainda trabalho, com todo... O bom de trabalhar fora das 4 linhas é que a gente não tem uma idade cronológica que te tire do jogo. Exatamente. Porque no futebol com 30 anos a gente começa a ser a velha da história. Fala, né? gente, as mais experientes, né? Ainda bem que o futebol feminino tem a idade um pouquinho mais alargada, mas no masculino, um jogador de 35 já é considerado muito maior do que ele pode dar a capacidade dele. O futebol feminino, acho que a gente ainda consegue estender um pouquinho. Ainda tem as questões, obviamente, de querer ser mãe e tal. Isso, eu falo, a gente tem que projetar a nossa vida pessoal, que é diferente dos homens. Mas, enfim, a gente consegue jogar com uma idade aí um pouco mais avançada. E temos várias mamães também aí que saíram, ficaram um tempo fora, voltaram, a própria Tamires, enfim, e que agregam muito pro nosso esporte. E outro sonho aí, se eu posso dizer também como gestora, que eu acho que vai ser um sonho de todas nós, que todas nós estamos vivendo juntas, é trazer essa Copa do Mundo de 2027 pro nosso país. Então isso pode ser um sonho vivido em conjunto aí, eu tenho certeza. Vamos junto, bora mulherada! Otá, quero agradecer demais o nosso bate-papo. A gente ficaria aqui horas conversando, ainda mais para falar de um assunto que a gente ama tanto. E parabenizar aí tudo que vocês vêm fazendo, não só como federação, mas você em si, porque eu venho dos bastidores, eu sei o quanto é trabalhoso estar fazendo algo pelo futebol feminino. Eu sei que cada vez mais pessoas estão apoiando, entidades estão apoiando, clubes estão apoiando, mas mesmo assim ainda é um trabalho árduo e um trabalho que você precisa ter perseverança, esperança e não desistir. Então, parabéns. E tudo que você vem aí galgando com coisas novas, né? Sendo a precursora, porque a gente sabe que, por exemplo, uma copinha, a gente até se emocionou aqui, gente, porque realmente... Quem está no meio sabe que não é fácil. Aliás, é muito difícil. Então, parabéns. Só sucesso. Eu não preciso nem desejar, porque a gente já sabe que vai ser. Conte comigo lá. Só de ver se é a Sub-12 jogando, eu ficava, ai, que fofinho. Imagina uma copinha que a gente sabe que vai dar oportunidade a tantas e tantas meninas e a chegarem a um sonho, né? Porque a gente sabe que a perspectiva de sonho na nossa época era um pouco mais longe. Hoje elas conseguem ver algo palpável, algo... Nosso sonho era só poder jogar, né? Só ter um campeonatinho para a gente levantar um troféu no final do campeonato. Hoje a gente sabe que elas podem ter um projeto de vida, é a profissão delas, elas podem ter meninas que sejam ídolos dela também, ídolas, né? É ídolos ou ídolas? Acho que é ídolo mesmo. Ídolo mesmo? Mas a gente gosta de botar afeminar. O feminino. A gente sempre teve mais o masculino, ídolas. Mas, enfim, que hoje elas possam ter alguém para se inspirar, que seja outra mulher. Então, e você, com certeza, está sendo inspiração para muitas outras mulheres. E muito obrigada por estar abrindo as portas para tantas outras mulheres chegarem aí a trabalhar no futebol feminino. Mulheres que fizeram tanta história dentro de campo, que elas possam se sentir útil e saber que o trabalho delas não acabou lá dentro de campo, que elas podem ainda dar muito mais ao futebol feminino, trabalhando aí como gestoras, como supervisoras, como, enfim, estar no meio do futebol
mas não mais atuante, né, com o pé. Agora com a mão e com a cabeça. Então, muitíssimo obrigada, viu? Não, eu que agradeço muito o convite, Emi. Você sabe a importância que você tem para o futebol feminino, em seu momento dando visibilidade, trazendo para o foco, sendo aí uma embaixadora realmente do nosso esporte, da nossa modalidade. Então, agradecer o que você tem feito. É importante que pessoas como você estejam no futebol feminino e persigam aí. Eu estava, antes do início aqui, falando para a Milene, bora trabalhar dentro aqui, bora, dá para fazer mais. Então, agradecer o que você tem feito. Eu sei o quanto você se esforça, o quanto a gente se doa além da conta. E agradecer, assim, também a minha instituição, porque não mede esforços. Tudo que a gente propõe de novidade, nós temos gestores maravilhosos. É uma instituição onde a gente tem praticamente 50%, 50 homens, 50 mulheres trabalhando. Então... Caramba, que legal. É sensacional. Hoje eu sou uma privilegiada mesmo. Não tenho como negar isso. Agradecer muito ao presidente Reinaldo por realizar esse nosso sonho. Exatamente. O Mauro Silva que foi lá, vendeu o projeto, junto com o nosso departamento de marketing, enfim, nosso diretor de competições. Todas as pessoas que fazem parte dessa história, né? A gente não pode deixar de agradecer o que tem feito aí pelo futebol de mulheres. Então, e agradecer as marcas, né? Como você tem aqui a BMG, que tem investido tanto no futebol feminino. Pô, a gente não tem nem palavras aí para tudo que vem. E também da grandiosidade que o futebol de mulheres tem se transformado. Sim. Então, hoje, não investir no futebol feminino é negar a realidade que a gente tem vivido e o quanto nós impactamos a sociedade e temos aí realmente novas portas se abrindo, né? Temos um público totalmente diferenciado. Ano passado, mais de 50% do nosso público da final assistindo na TV foram mulheres. Isso não é a realidade do futebol. Então, o futebol feminino realmente tem transformado e trouxe de volta um público consumidor diferente. Então, agradecer a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho e te dar os parabéns pelo programa, que tá muito legal. E que a gente tenha cada vez mais aí gestoras, mulheres atuando, árbitras, precisamos de muitas mulheres. E vamos todos aí viver esse sonho juntos, tanto da Copa do Mundo, né, que está chegando, quanto da nossa copinha, que vai ser sensacional, vai ser grandioso. Já tem data? Temos. A gente vai ser do dia 5 ao dia 17 de dezembro. Olha, minha gente. Vai ser um momento... Já estou marcando a agenda. De total foco e visibilidade nessa competição, porque é um momento do calendário muito bacana, onde a gente realmente... O Paulista já vai ter terminado nossa competição adulta, então a gente vai estar totalmente focado nessa competição. Que legal, minha gente. Aliás, agradecer à Federação Paulista por ter liberado a Dá, por estar aqui hoje. Obrigada, lindona. Reinaldo, que me viu crescer, gente. Então, imagina quanto tempo. Mauro, muito obrigada. Eles sempre estão... O que eu mais gosto, assim, que a gente sabe que no cargo deles, a quantidade de compromissos que tem. E todos os jogos, assim, não só da final, mas jogos importantes, nos bastidores, eles são muito atuantes. Muito. Então, muito obrigada, viu, de coração. Os nossos sonhos são os sonhos deles também. Sim. Isso faz toda a diferença. Muita. Então, muitíssimo obrigada. E, galera, já sabem, se não se inscreveram ainda no canal, gente, se inscreve no canal, dá aquele like lá, já compartilha com todo mundo. Eu sempre falo que vocês ajudam a nossa voz a chegar mais longe, né? E com um joinha que parece nada, mas o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai mandando para mais pessoas. Então, muitíssimo obrigada e aguardem o próximo episódio, que aí a semana que vem tem mais. Fechado? Um beijo, fiquem com Deus.